E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal da Creatively. E nesse vídeo eu quero trazer uma explicação para vocês, um desabafo e barra uma visão de negócio ou de projeto, se você tiver uma visão mais, né, de empreendedorismo, tá? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu já trabalhei de vendedor, já trabalhei de conferente em duas empresas, conferente de mercadoria, já trabalhei de cuidando de pássaro, né? Já trabalhei de manutenção de redes, já trabalhei de bastante coisa, já tive bastante experiência em algumas coisas, tá? Calma aí que apareceu um negócio aqui. E eu já tive algumas experiências de algumas coisas. Já trabalhei vendendo bala, empreendendo, vendendo bala. Não foi no sinal, mas era num posto de gasolina, vendia na rua picolé, vendia essas coisas. E foi uma experiência boa e não vou dizer que é ruim. É cansativo, mas não é ruim, tá? E agora eu estou trabalhando em uma agência de turismo, em um escritório, tá? Então, até agora eu estou no escritório, tá? E agora eu resolvi, falei, vou fazer alguns vídeos para me desabafar e colocar também o meu ponto de vista nas coisas, beleza? Então vamos lá. O que eu acho que é a melhor forma de hoje de você ganhar dinheiro e liberdade financeira? Empreendedorismo é a melhor forma de você fazer isso, tá? E investir, logicamente, você investindo e tiver um bom dinheiro para te dar uma rentabilidade, é muito bom. Mas se você não tiver dinheiro, você empreender é a melhor forma. Você vai ter um lucro em cima, uma porcentagem do lucro em cima da mercadoria que você tem, que você coloca para vender. Né? Não é exorbitante porque você não consegue fazer, você tem que ter uma margem para trabalhar o preço. Né? Você não consegue colocar, o preço tem que ser acessível. Mas você consegue colocar um preço interessante de 100% de lucro até 125% de lucro em cima da mercadoria, né? Tem gente que consegue mais, depende da área, tá, pessoal? A área que eu trabalhei era vendendo picolé e também vendendo doces. Eu tinha 100% de lucro, 100, 150 nos doces. Nos doces chegava a mais, porque, tipo assim, eu comprava mais quantidade, então eu conseguia mais lucro. O picolé você não conseguiria escalar tanto. Mas, é igual eu estou falando para vocês, a área de empreendedorismo, você não. Se você trabalhar somente você não escala tanto o processo, né? Você não consegue escalar aquele serviço. Por exemplo, escalar, quando eu digo escalar a questão de ganhos, tá? Eu já trabalhei com marketing também, foi pouco tempo assim, não foi nenhuma empresa, tá? Eu fazia marketing para mim, eu tinha resultados de leads, de prospecção de clientes, eu tinha resultados na minha rede social e ficou lá meus seguidores, né? Que é no meu Instagram. Mas eu investia muito pouco, era R$ 5 por dia, 10, no máximo R$ 20, tá? Não vou mentir para vocês não. Mas o que eu acredito, para dar um veredito aqui para vocês, eu vou colocar na tela aqui qual é o potencial de ganho de cada área. Eu já trabalhei vendendo e-books, vendendo produtos digitais também. É 100% do lucro, 100% do preço do produto, você consegue escalar muito bem. E eu falo para vocês que é uma das melhores áreas que existe, porque você escala qualquer produto, e não é qualquer produto, tem que ter uma qualidade de produto, né? Mas você escala a qualquer preço se você tiver um público, tá? E eu vou explicar para vocês isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui a calculadora. Então, qual que eram as médias de ganhos? Quando eu vendia picolé, eu vendia cerca de 130 picolés por dia, tá?
pegava o picolé a 1,25. 1,25. Então, vezes 130 dava que eu tinha de movimentação. Não, calma aí. Eu pegava 1,25 vezes. Não. 1,25 vezes 130 picolés, eu tinha um lucro de R$ 162 por dia. Tá? Eu fazia mais para ajudar meu pai, né? Meu pai falava assim, você não pode ficar parado, então vamos trabalhar. E eu resolvi mexer com picolé. E nós tínhamos isso uma média de lucro de 162 por dia. Vezes 20 dias, R$ 3.250. Tá? Então, essa é a média de ganhos para quem é ambulante, né? Vamos dizer, ambulante aí. A média de ganho é essa. Pode variar para menos ou pode variar para mais, se você conseguir vender mais. Tá? Geralmente, se você conseguir fazer recorrência de clientes, isso aí é a estratégia de marketing, você faz uma recorrência de cliente, o cliente ir na sua casa comprar o picolé e você ficar responsável só de fazer o repasse, comprar na loja do picolé e depois fazer o repasse, você consegue escalar mais os seus ganhos, né? Porque você consegue ter uma rotatividade maior e tal, e você consegue escalar seu ganho, tá? Porque se você sair com 150 picolés, que é a média que você consegue sair no carrinho, que é o máximo que ele consegue carregar, você consegue uma média de lucro assim. Então pode variar. Se você conseguir vender 150, você vai ter 150 de lucro. 150 vezes 20 dias, R$ 3.000. Não, perdão. 150 vezes 1,25, 187 vezes 20, 3.750. Se você vender todos os picolés. E geralmente tem clientes que compram 30, 20 picolés, 10 picolés, tá? Tem esses clientes sim, tá? Então eu não vou mentir. Então a área de empreendedorismo é muito boa, te dá um conforto muito bom e também te dá uma flexibilidade de você fazer as coisas, tá? Então é isso que eu acredito para vocês. Então vocês têm que encontrar uma coisa que seja flexível e que seja bom de se fazer. Só que é cansativo. Eu não vou mentir, não. Você carregar o carrinho é cansativo. Empurrar aquele carrinho é cansativo e dependendo de onde você mora, se tiver muito morro, é cansativo. E você também não consegue escalar muito porque dependendo da região que você mora, você não vai ter muito clientes, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Agora vamos falar de produtos digitais. O marketing digital ele é muito rentável, pessoal, muito rentável. Mas se você souber, você precisa ter requisitos para você ganhar bastante. Você precisa ter público, visibilidade para você escalar o produto, para você escalar as suas vendas. Não adianta você ter o produto e não ter um público para vender, né? Então, você precisa fechar patrocínio, fechar, fazer publicidade paga, tá? E não é barato, publicidade, tráfego pago não é barato, tá, pessoal? Se você vê o tráfego pago, geralmente a taxa de clique, a taxa de conversão geralmente sai de 2,75 até 5,50 por clique. Então, geralmente é muito caro. Eu acho caro, na minha opinião, muito caro para você não ter uma certeza que vai ter uma conversão, entendeu? E é aí que eu acho que é muito caro. Então, geralmente, porque você fazer uma taxa de tráfego é só visibilidade no canal, no seu perfil, você consegue também, mas você não vai ter resultado, você não vai pagar por resultado. E geralmente você tem que saber pagar por resultado e saber conquistar aquele cliente, tá?
Geralmente, você consegue um retorno por investimento. ah, Geralmente, eu vendia produtos de R$ 9,90. 9,90. Os meus e-books eram de R$ 9,90. Eu fazia os e-books na inteligência artificial. Logicamente, você precisa de um conhecimento prévio de qualquer assunto. Eu vendia e-books de criptomoedas, de como você escalar um negócio, como você tokenizar um negócio, como você escalar todo um produto em si. Tá? Então, tem essa possibilidade também. Então, eu vendi esse e-book e também falava como operar no mercado de criptomoedas, análise técnica, falava uma visão geral sobre o mercado. Tá? Não era nada aprofundado, né? Porque eu não sou um analista em si, mas eu tenho algumas experiências, beleza? Então, eu falava sobre isso. E o retorno, geralmente, o ticket médio desse produto é muito barato. Então você consegue escalar mais, vender muito mais. Você consegue escalar muito mais se você tiver um investimento inicial. Então, geralmente, se você colocava, geralmente, por clique, se você conseguir fazer para uma landing page, uma página de captação de cliente e fazer a venda desse produto, você consegue um retorno interessante, né? Porque você vai jogar na Hotmart, ou na Eduz, ou na QIFI, ou seja o que for. Você vai fazer essa captação e vai jogar na plataforma, tá? E você jogando na plataforma, a pessoa vai decidir se compra um cartão de crédito, Pix, boleto, ela decide, tá? Então, geralmente, a conversão é muito fácil, você conquistar o cliente é muito fácil. Então, geralmente, vamos colocar uma retenção de 32%, que é a média de investimento. Você investia 100, dos 100, 32 entravam, né? 100 cliques, né? 2,50. 100, vamos ver aqui, 100 cliques a 2,50. Dá 250. Desses 250, então, se entrava 100, geralmente a retenção varia de 50% a 32%. Eu vou colocar 45 vezes 9,90 dá 420, menos 250 de tráfego que você paga por clique, você tem 195. Entendeu? Então você escala muito mais e você pega esse 195 e reinveste. Tá? Então você consegue escalar muito mais. Então as áreas de investimento de empreendedorismo é muito mais rentável. Mas você precisa também tirar um dinheiro para pagar suas contas e tudo. Você precisa saber fazer essa gestão. E na época eu não sabia, né? Não sabia fazer essa gestão. Eu tinha um dinheiro, mas o que eu investia, eu tirava o dinheiro para pagar as contas e não conseguia reinvestir. Aí eu comecei a trabalhar de CLT. Eu tive uma empresa de gesso, trabalhei de gesseiro. Geralmente também paga bem, porque eu empreendia, né? Eu cuidava, eu captava cliente e empreendia, trabalhava com prestação de serviço, né? Então dá para tirar um dinheiro bom, né? Então geralmente era R$ 100 no dia. Colocar, meu irmão, quando você é um profissional completo, você ganha muito mais. Se você é um profissional completo, você ganha em média de R$ 300. Vou colocar 250 para não mentir, tá? 250 vezes 24 dias que você trabalha, R$ 6.000. Prestando serviços, tá? Mas é muito cansativo, tá, pessoal? Você vai trabalhar muito. Você trabalhar para os outros é muito cansativo. Você trabalha muito e muitas das vezes você não consegue escalar o seu processo, o seu projeto em si, tá? Principalmente a área de construção civil, que é uma área delicada,
mas que você não acha profissional para você colocar para trabalhar para você e você não consegue escalar por causa disso. Porque, tipo assim, tem uma barreira muito grande na hora de você contratar um profissional. Tem a questão de requisitos de experiência e também o requisito de reciprocidade do profissional e lealdade do profissional com você. Então tem muitas coisas, tá? Então, resumindo, o que eu acho que é a melhor forma de você ganhar dinheiro? Se você conseguir criar um nicho, criar um público onde você consegue fazer a captação de cliente no orgânico e ainda por cima consegue vender seus produtos, você vai muito bem. Tá? Então você tem tudo isso para você conseguir escalar. Então o marketing digital é o que tem de melhor para estabilidade financeira e tudo. Se você se expõe digitalmente, você consegue ganhar muito bem. Beleza? E depois disso, empreendendo, você consegue ganhar muito bem. Empreendendo, vendendo, você consegue ganhar muito bem. Né? Nós falamos aí da prestação de serviço, mas empreender, vendedor ambulante, vendedor na rede social, vendedor de sites, prestação de serviço, dá muito dinheiro também. Beleza? Então, vou deixar aí uma indagação para vocês. O que vocês escolheriam na sua situação aí? Tá? Lembrando que a questão do marketing digital só é escalável se você consegue ter dinheiro para investir. Senão não é escalável assim. Porque o orgânico é muito lento, né? Você angariar um cliente organicamente é muito difícil. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da análise. Vou trazendo mais vídeo aí para vocês. Beleza? Beleza. Depois eu vou comentar aí as profissões, as melhores profissões para você que não tem qualificação profissional no currículo, experiência. Eu vou dizer aí para vocês quais são. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.